Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia, empreendedorismo no só local. Programa hoje aí antecipado na questão do feriado de quinta-feira, excepcionalmente na terça-feira, sempre trazendo aí as informações pertinentes da economia brasileira, nossa bombástica economia brasileira. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estamos aqui no estúdio com Ranieri de Matos e Ronaldo Rosenthal, sempre aí trazendo as novidades. Eliseu Mânica Júnior hoje está mais uma vez em reuniões, muitas viagens em algum lugar da América, né? Então, com certeza deve estar ouvindo nós aí. E daqui 2 semanas ele prometeu aí que vem com áudio aí, sempre para trazer o que acontece no mercado americano, investimentos da semana. Isso é interessante, vamos começar a trazer novamente, para quem ouve desde lá nos podcasts, nosso site www.esperato.com.br. Lá no podcast você pode ouvir o investimento da semana, falando sobre os LCI, LCA, debentures, e aí nós vamos retomar cada vez mais, porque sempre é um conteúdo que pode ser utilizado. Isso aí pode ser usado por todos os investidores. Bom, iniciando aqui então pelo relatório Focus da economia do Banco Central, índice de inflação mais uma vez demonstrando IPCA em queda no final do ano, em torno de 3,71% até o final do ano, né? Para quem quiser acompanhar até o índice de inflação, isso é interessante aí. Aplicativo da Esperato Educação, feito aqui pelo pessoal da equipe da Esperato Educação, onde ali tem informações da inflação, poupança, e ali tem o índice IPCA, né, quanto é que deu no mês, e nos últimos 12 meses, inflação em torno de 3,60%. Nos últimos 12 meses. Aí me pergunto o que implica isso na minha vida, né? Na verdade, isso aí são os reajustes até da inflação dos aluguéis. Muita gente perguntando agora, um pouco preocupado para quem aluga imóveis, né? Pô, vai ter pouco reajuste aí na inflação, e até para quem loca, né, esses imóveis aí, o reajuste da inflação muitas vezes depois de um ano. Para ter uma ideia, no ano passado foi 10,80%. E agora a gente chegou a 3,60%, né, Ronaldo? Isso é interessante aí até para quem é investidor em imóveis. E até aproveitar, o Ronaldo está conosco aqui. Tem um artigo muito legal, né, que foi feito lá. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa ideia de comprar imóvel, alugar imóvel ou investir. Então é interessante o artigo que tu fez lá na Esperato Educação, né? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, nossos ouvintes. É um artigo, o título é Comprar ou Alugar um Imóvel. Quem começa a ler o artigo pode pensar, você está sendo tendencioso para investimentos financeiros. Mas não é essa a ideia. É a ideia de uma reflexão. Nós temos uma premissa que vem desde o nosso plano, nossa moeda antiga, o cruzado, cruzados novos, que não tinha uma estabilidade no mercado, que então sempre tinha aquela ideia, comprou um imóvel é o investimento mais seguro do mercado. Mas hoje, com o plano real, com a nossa estabilidade econômica da nossa moeda, uma inflação sob controle, como o Felipe acaba de dizer, IPCA próximo de 13,5%, 3,9%, abaixo de 4%, então sempre é bom fazer um comparativo, ver se sempre realmente a melhor opção é comprar um imóvel ou procurar outra aplicação financeira. Tudo depende de qual que é a sua ideia para o futuro, de qual a sua premissa no investimento. Perfeito, excelente, muito bom artigo lá, está na esperato.com.br, quem quiser acompanhar lá os artigos, todos. A gente tenta sempre publicar materiais pertinentes para tomar a decisão. Então, o índice de inflação já, né, a gente vai conversar sobre até isso no terceiro bloco, né, do nosso curso, né? Então, ele mexe com praticamente todo mundo, e mexe também com principalmente o bolso do brasileiro, a questão dos aluguéis, como a gente falou. Então, tudo isso aí é interessante desse índice que a gente comenta aqui. Isso é importante, a gente comenta aqui todo o programa, as expectativas, né? Expectativa do IPCA para o ano que vem,
4,37%, a expectativa bem abaixo, né, do realmente que foi 2016, mas isso aí são tudo expectativas do mercado, como vai se comportar, né, principalmente as reformas, os custos do Estado, né, então tudo isso aí vai ser, lembrando que um aumento de imposto que se ocorrer para fechar um certo orçamento, com certeza aí repassado nos produtos, né, que as empresas vendem no seu serviço, e esse produto com certeza vai mexer com a cesta da inflação, né? Então, um estado menor, com imposto menor, é natural uma inflação também menor, ok, pessoal? E um custo menor para a sociedade também, né? Ok? O dólar, a expectativa continua mesmo em torno de R$ 3,30, a questão do dólar no final do ano. Né? Lembrando aí, no aplicativo do Central do Investidor você pode acompanhar também, lá o dólar é R$ 3,32. Agora lá você pode acompanhar em tempo real aí como é que tá o próprio ouro, petróleo, soja, tudo isso aí você pode acompanhar ali, né, no aplicativo. Rendimento da poupança também, que no mês em torno aí de 0,54% ao mês é o que está pagando hoje a poupança, né, pessoal? Taxa Selic, a taxa aí que mexe com os principais empréstimos, as taxas de empréstimo, a taxa de investimentos, tanto para o poupador, tanto para quem busca recursos no banco. Expectativa aí continua mesmo em torno de 8,5% no final do ano. E também 8,5% em 2018. Lembrando aí, a Selic ela baixa porque realmente a inflação também ela vem numa queda, é natural essa queda de juro, né, para a gente ter pelo menos um juro aí que possa sempre acompanhar, e para quem aplica ter um ganho pelo menos acima da inflação, né? Isso é interessante. A equipe econômica, mesmo com a instabilidade política toda que está sofrendo no país, manteve a ideia do corte da taxa Selic, né? Na última reunião teve um corte de 1%, então mantém essa estimativa de inflação baixa, taxa de juros baixo, incentivo ao consumo. E a equipe, é importante ressaltar também que a equipe econômica está tentando avançar nas reformas trabalhistas e tributárias, né? Que isso é essencial para o nosso país num futuro breve, né? Exatamente, para tentar sempre buscar fomentar até o empreendedorismo, mais empresários, gerar um pouco mais de emprego. E isso é um custo menor para o Estado, né? Uma reforma sempre trabalhista e tributária, e até a questão previdenciária, é um custo menor para o Estado, e ao mesmo tempo aí um custo menor para a sociedade, né, que paga toda essa questão. E o juro em queda, aí vem outra pergunta que é interessante a gente comentar também, vamos falar um pouquinho do terceiro bloco, né, que é o Felipe, o juro está caindo, mas os meus investimentos estão caindo, e aí eu estou perdendo dinheiro, como é que fica essa questão? Juro real, né? A gente falou muito, né, Ranieri, no curso ali. Juro real, o ganho acima da inflação. A inflação estava em 10,8%, né, em 2016. Ali uma aplicação normal pagava 14, 13, dando um ganho real de 2 e pouco. Né, agora, para quem vai, uma inflação de 3,6%, que a gente fecha 4% que dê, as aplicações rendendo 10, 11%. Então, num cenário de inflação menor, a população, a princípio, tem um ganho, um rendimento maior, né? Isso é importante dizer. Então, tem um juro maior, no caso. Então, tem, no caso, uma possibilidade de ganhar mais aplicações financeiras. O que ele vai utilizar isso para investir, para comprar, para consumir, né? Com certeza ele está mais rico do que anteriormente, né? Então, a questão do 1% ao mês é meio ilusória, dependendo do caso, como se você não ganha da inflação. Né, acho que a premissa básica, né, que a gente fala, os ganhos acima da inflação, essa é a lógica do investimento, essa é a lógica da gente investir, né, Ranieri? A gente vai pegar esse gancho desses índices que são trazidos regularmente pela gente no primeiro bloco, para falar um pouquinho mais do conceito econômico por trás deles. Por exemplo, quando o Felipe fala em inflação está a 13 e pouco, na verdade isso é o índice do IPCA, o índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE. Isso aí. Né? A gente vai tentar explorar um pouco esse conceito do IBGE e também falar um pouquinho do que é inflação, o que gera inflação, Boa. por que os preços sobem. Né? Na verdade, assim, dando uma palhinha do que a gente vai falar no terceiro bloco, dando um spoiler, o preço sobe, a consequência da inflação é a alta dos preços. Né? Mas a origem dela, o que causa a inflação é outra coisa. No terceiro bloco a gente fala mais. É imperdível aí o terceiro bloco.
bastante uma aula de economia aí, ao vivo aqui na Conexão Esperato. Ok? Então, Selic, falando da Selic, PIB, expectativa, novamente demonstrando uma queda aí, tudo isso aí da incerteza que a incerteza política tem gerado no nosso país. Empresário, ele vinha com uma confiança ali de investir, buscar cada vez mais, e você vê depois dessa crise política, dia 18 de maio, evento fatídico no mercado, dia 18 de maio, novamente a gente trouxe uma incerteza de volta aí, uma expectativa, a gente sente isso nos negócios. Antes se falava em abertura de capital, expandir, e o pessoal novamente segurou. Mais uma vez, a questão política aí atrapalhando, né, o nosso país, e o PIB expectativa em queda de 0,41 no ano, e diminuiu também para 2018, né? Então são expectativas aí dos principais instituições financeiras referente ao relatório Focus, né, que traz toda essa ideia. Um dado interessante aí, as vendas no varejo, né, pessoal, surpreenderam e avançaram em abril, segundo o IBGE aí, as vendas do varejo subiram 1%, expectativa então de 0,6%, né? Então, o que gerou isso daí, principalmente foi uma safra recorde, né? Que a gente teve uma safra recorde. Nós somos um país de commodities, isso é importante dizer, sempre é importante falar. Nosso principal produto, querendo, a gente teve uma safra recorde, um fluxo de caixa maior, e ao mesmo tempo é toda uma questão da inflação em queda, que já vem falando, a gente vem falando aqui desde setembro do ano passado, questão de inflação em controle, faz com que o pessoal consome mais. Como é que isso ocorre? O cara vai lá, ele está esperando uma luz um pouco maior, que até vai subir novamente a questão da energia aí, com toda esse caos aí, mas não tinha mais o que subir no sentido ali, o orçamento já estava apertado, as famílias a princípio tendem a fazer uma retração, a aumentar, porém, o que aconteceu nos últimos 2-3 meses, né? Uma diminuição de alguns preços, a própria gasolina, que a gente viu diminuindo, o orçamento ele estava esperando algo pior. O que acontece? Sobra um pouco mais de fluxo de caixa, natural, a questão, a inflação em queda, ele impulsiona, né, o consumo. E também foi um pouco influenciado pela liberação do FGTS, Boa, né, Felipe? Que exatamente. Jogou um belo dinheiro no mercado, né? Exatamente. O brasileiro tem essa premissa de ser um povo consumista, assim como o americano. Então esse dinheiro extra, normalmente, a prioridade do brasileiro é o consumo, não o investimento. Exatamente, infelizmente também, né? Felizmente, infelizmente, né? Porque aí vem a lógica de o consumo movimenta uma cidade, o consumo movimenta o país até um limite. Consumo responsável, né, Felipe? Por isso a importância da educação financeira. Exatamente. Então, talvez uma forma mais inteligente é investir e aplicar os juros, né? Quem sabe comprar o consumo em juros, né? Países desenvolvidos são isso. Então, uma nação que investe muito em consumo, ela chega até o ápice, né? Que é até acabar o dinheiro, né? Até acabar o crédito, ela tem que novamente. Então isso é muito perigoso, essa questão que o pessoal utiliza aí. Ok, então aí temos, como o Ronaldo comentou também, a questão questão tributária, né? A gente vê aí discussões sobre alguma reforma tributária que pode mexer um pouco aí com o nosso ICMS dos estados, o PIS/COFINS, tudo isso aí vai ser durante a semana, reforma trabalhista também, né? Tudo isso vai ser discutido nos próximos períodos. Previdência, infelizmente, aí que se fala, a gente tá bem parado aí, não, digo assim, que não tem expectativa para isso ocorrer tão cedo. É algo tão importante, questão dos números, né? Por isso que aí o mercado está um pouco apreensivo por essas questões aí, né? Tudo isso aí. Lembrando aí a questão da JBS, né? Então a CVM cada vez mais em cima na questão da própria empresa aí da família Batista, né? Que aí está sempre envolvida, e próprios Estados Unidos hoje também embargando algumas questões lá, querendo que a SEC, que é a CVM lá, fiscalizem eles no sentido aí. Então tudo isso aí são dados econômicos da semana aí, que a gente pode trocar ideias, principais indicadores aí da semana, para a gente iniciar aí com as expectativas dos principais players, né? Então a gente vai acompanhando aí, e qualquer novidade sempre trazendo uma coisa que possa mudar a vida da maioria da população e dos investimentos. Ok, pessoal? Segundo bloco a gente volta aí trocar ideias sobre COI, o curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro, edição aí que teve aí mais de 50 inscritos, nosso primeiro curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro. Vamos conversar mais aqui no estúdio daqui a pouco sobre isso, ok? Até mais.
Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no segundo bloco, depois dessas informações, muitas informações financeiras aí referente ao primeiro bloco, e aí falar um pouco sobre de volta umas principais aplicações, né, Ronaldo, que é o americano principalmente, né, o mercado trilionário lá, que é o COI. A gente já vem acompanhando os programas anteriores, falamos bastante sobre isso. Certificados de operações estruturadas, aplicação lá nos Estados Unidos, mercado trilionário, onde o pessoal busca como se fosse investir uma maneira de uma renda fixa, segura, garantindo, né, o valor investido em si, sem prejuízos, dependendo do COI, e aí podendo colocar isso em um derivativo que pode ter uma valorização garantindo o capital, né? Então o COI é nada mais, nada menos do que como se fosse um CDB inteligente, né? Quem adquire aí, você participa de uma alta de um ativo, e aí se o ativo realmente cair, você recebe o seu capital protegido. Se houver uma alta valorização, você recebe o capital mais a valorização, né? Então tivemos aí, principalmente da tecnologia, do Google, Facebook, Apple, muitos clientes aí ganharam um bom recurso, né? Então agora estamos de volta com um monte de COI, né? Praticamente uns 8, 9 COI. O COI é uma junção, né, do renda fixa com a renda variável, né? É o melhor dos dois mundos, num só produto. Muita gente pergunta, vocês falam de COI? Eu nunca ouvi falar disso. Eu invisto no banco há anos e nunca ouvi falar desse COI. E vocês falam que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. Por que eu nunca ouvi falar disso? O COI era um produto antes que não era permitido a distribuição por corretoras. Então era apenas por grandes bancos, grandes players. E valores mínimos altos, né? Exatamente, era para o público ultra. Apenas com uma renda alta. Um COI era no mínimo um valor de 500 mil a aplicação dele. Então agora, em outubro de 2015, foi aberto para as corretoras poder distribuir o COI. Isso conseguiu popularizar o produto. Com aplicações de 10 mil, 15 mil reais, tu já consegue aplicar no COI, que é um excelente produto, ainda mais com um cenário de queda da taxa Selic. É um produto que tu consegue 200% do CDI em 6 meses, com a garantia do patrimônio. Isso é sempre bom lembrar, 100% capital protegido. Exatamente, então até a gente teve alguns casos ano passado, onde muitos investiram no COI de tecnologia. A gente fez uma divulgação até pensando na verdade do COI de ações de tecnologia, Google, Facebook e Apple. Como é que era a regra desse COI? É importante ressaltar, e agora a gente tem desse modelo, se as 3 ações estiverem acima do preço inicial do fundo, lá, o COI se liquida em 6 meses e o investidor levava 10% em 6 meses. Se uma ou 2 ações, ou as 3 estiverem abaixo do preço inicial do fundo, a abertura do fundo, vai para a segunda leitura daqui a 6 meses, que é daqui a um ano. E aí, se as 3 estiverem acima, liquida-se o fundo, o investidor ganha 20%. E aí vai para a terceira leitura, ou para a quarta leitura, dependendo se uma ou 2 ou 3 estiverem abaixo. E aí cada 6 meses em si é 10% a mais ou menos, né? Então se tivemos aí o COI, onde o investidor já teve as 3 ações acima na primeira leitura, o investidor levou 10% aí em 6 meses, né? Comparando uma taxa Selic, previsão de 8,5%, tem um rendimento de 10% em 6 meses, é uma excelente aplicação. E tem também o cenário pessimista, se tudo der errado, garante o capital protegido, né? Exatamente, sempre para o perfil do investidor moderado, né, que busca aí aqueles 10, 15% do patrimônio aí, segurou em COI. E aí também existe outro COI que é bastante utilizado, onde ele garante o valor aplicado mais a alta do ativo no período, né? Então, um exemplo aqui que a gente vai ter até esse ano do S&P 500, para quem quer, chega assim, Felipe, eu não quero ter exposição em mercado brasileiro, quero investir no exterior, quero investir nas principais empresas americanas, da Bolsa Americana, né? Coca-Cola, American Express, todas as principais empresas aí da área Bud, tudo isso. E aí tem o S&P 500, como se fosse Ibovespa, o nosso índice lá, Standard Poor's, das 500 principais empresas. E aí tem, por exemplo, um COI de 3 anos, né? De 5 anos,
onde ele busca aí uma taxa fixa mais alta. Então ele garante, nesse período de 5 anos, 24%, né, Ronaldo? Que é a inflação, praticamente, do período, né? Vamos dizer, uma trabalhando uma inflação, ele vai garantir pelo menos a inflação do período. E se o S&P 500 tiver uma alta de 20%, ele vai pagar os 24 mais os 20. É um produto que permite um ganho ilimitado. Ele vai sempre acompanhar a alta, nunca a baixa. Já vai lhe garantir a inflação no período e não importa o quanto subir o S&P 500. Se ele dobrar nesse período, se ele triplicar, o investidor vai ter esse ganho. Exatamente. Então muita gente chega lá para nós, Felipe, eu quero investir lá, e a gente chega assim, pô, mas a gente vai investir lá fora e no S&P 500, se vai ter oscilação, como é que for a economia, né? Então um COI pode ser interessante, né? Coloca na carteira lá um COI e aí você pelo menos vai ter o retorno capital garantido. Até com uma forma de diversificação, pegar todo o índice do S&P 500, ao invés de comprar apenas algumas ações, a parte de tributação americana não precisa se envolver. É um produto brasileiro que faz a réplica da Bolsa Americana. É isso aí, não precisa mandar dinheiro pro exterior, nada, né? Tudo regulado, isso é importante falar, é tudo regulado hoje pela própria CETIP, CVM, todos esses principais órgãos aí. O certificado para ser estudado, ele tem um cadastro lá na CETIP, que é como se fosse a nossa bolsa aí de renda fixa, né? Existe toda uma expectativa, tá na custódia do cliente lá. Emissores, por exemplo, é importante dizer, Morgan Stanley, né? Os principais bancos aí americanos, trilhões em ativos. Aí Morgan Stanley é o que emite, né, esse título aí, né? E ele fica custodiado, né, na conta do cliente lá na Esperato, na XP Investimentos, sempre no CPF do cliente, sempre a questão da segurança, né? Isso é importante dizer. E existe, né, isso é importante dizer que existe uma liquidez a partir do segundo ano, né? Dependendo das condições do mercado eu posso sair. Se eu não quiser, eu deixo lá 5 anos e aí vou participar da alta da Bolsa Americana. Se houver uma queda, recebo os 24% no período. Então algo aí muito interessante para se ter, né, nos investimentos. E aí existe também outro aí, do HYG, né, que é o principal índice, né, Ronaldo, vamos dizer, do crédito privado das principais de umas empresas, assim, fossem umas debêntures nossas aqui. E lá nos Estados Unidos tem essa ideia de fazer índices. Você pode comprar um índice desse crédito privado das umas empresas do mercado americano. Sempre importante, o high yield é um pouquinho mais arriscado em si, né, do que você está comprando créditos, né, de empresa, mas é um título aí que ele garante em 5 anos 42%. Mais alto ativo. É um produto que eu gosto muito desse, Felipe. Ele também tem a opção de 3 anos e garante 20% do capital protegido, acima do capital protegido. Se tu fizer um cálculo, uma inflação a 4% ao ano, essa inflação vai chegar em torno de 12,5%. Então ele vai pagar mais que a inflação, e mesmo se tudo der errado. A questão são títulos high yield, que é um pouco mais arriscado no mercado. Nós temos um fundo para investidores qualificados, um fundo Globo desses títulos. Ele, nos últimos 12 meses, ele teve um retorno de 26%. Então tu vê que essas ações, embora algumas oscilem, as que dão lucro, elas puxam todo o índice para cima. É um produto muito interessante. Exatamente. Renda fixa International High Yield, né? Isso é interessante. Renda fixa internacional. Isso é interessante no mercado americano. O mercado americano tem a ideia dos ETFs. ETFs, Exchange Traded Funds. Eles criam fundos, você pode negociar esses fundos em bolsa. Você pode negociar esses fundos em bolsa, principalmente os principais índices. Então tem fundo lá, por exemplo, do Brasil, tem fundos da China, né? E você pode comprar esse ETF, ele é negociado a mercado, né, esse índice. Então, e aí tem essa renda fixa internacional high yield de 3 anos e 5 anos. De 5 anos ele garante 42% e de 3 anos garante 20%. Mais a alta do ativo. Se houver desvalorização, recebe esse valor. Um COI muito bom. Outro COI interessante que nós temos agora, do modelo, conforme a gente falou ali da tecnologia, onde as 3 ações têm que estar acima do preço, nós temos aí para quem aposta numa alta do petróleo. Se discute toda uma ideia aí do Trump, da questão do Irã, né, de todo um estresse aí na questão do Oriente Médio, né? Então quem acredita numa questão da alta do petróleo no período, pode investir em empresas ligadas ao setor petroleiro, Petrobras, Exxon e Shell,
uma grande, talvez, mercado trilionário, bilionário, né? As 3 empresas, você pode investir no COI. Se as 3 ações estiverem acima aí, ele garante aí, você garante por semestre entre 7,5% e 9,5%, em torno de 8,5% por semestre, né? 8,5% para ter uma ideia, expectativa da Selic no ano. Então, para quem busca uma diversificação, tem essa possibilidade de colocar também nesse COI aí. E essa ação da Petrobras, ela segue o índice da ação lá de Nova York, negociado na Bolsa. Isso, exatamente. Ele é bem, praticamente tem uma correlação aqui forte, mas ele segue o índice de lá. Exatamente, essa é a questão. Petrobras que vem se recuperando, vendendo ativos que não tem dado lucro, vendendo algumas refinarias que não tem dado lucro, e as ações vêm se recuperando. A gestão do Pedro Parente da empresa é muito boa, muito elogiada pelo mercado, né? Isso aí, buscando cada vez mais eficiência, né? Uma empresa que era difícil, tem todo o monopólio, né? Do petróleo. Uma empresa com monopólio não pode dar prejuízo, né? Não, isso aí premissa aí conseguiu dar prejuízo. Isso aí não pode acontecer. Empresa que tem monopólio, ter prejuízo, realmente alguma coisa tá errada, e a gente tem que rever isso daí, né? Não, ainda mais uma commodity básica como o petróleo, né? Que toca praticamente todo o país, é dependente dela, né? A nossa infraestrutura de transporte, de tudo, é dependente do petróleo. Exatamente. Então, esse COI foi feito para quem busca, acredita numa alta do petróleo. Uma alta do petróleo aumenta a receita desses principais aí, Shell, Exxon e Petrobras. Temos outras aí até que muitos gostam, no sentido aí que são o COI da Bolsa Europeia, né? Eurostoxx, 50 principais em 50 empresas, índice europeu, onde ele garante também uma taxa fixa mais uma alta no período aí durante 3 anos ou 5 anos. 3 anos ele garante 13% a 16% mais a alta do ativo, em 5 anos garante 27% a 33% mais a alta do ativo, né? O euro que ele é muito puxado pela Alemanha, né? Que vem num crescimento forte. Exato. A Alemanha, vamos dizer assim, é o motor da Europa, né? E o euro vem seguindo essa tendência junto com a Alemanha, né? Exatamente. Então, para quem busca, né, uma diversificação no mercado europeu, né, tem esse COI. E aí o COI que as mulheres adoram, né? Vamos dizer assim, que chama muita atenção. O COI de luxo, como alguns chamam, bens de luxo. Eles fizeram um COI bem interessante aqui para quem quer investir em ativos de luxo. Muita gente chega para nós lá, Felipe, eu quero investir, por exemplo, eu vejo aquela lógica do Warren Buffett, né? Investir em empresas que têm valor, né? E aí eu quero investir em Ralph Lauren, Louis Vuitton, né? São as mulheres que estão ouvindo agora, sabe? São marcas aí valiosíssimas, né? Então foi criado um COI para quem busca aí investir em Ralph Lauren, Richemont, Louis Vuitton, né? 3 principais empresas do bens de luxo, de bolsas, principalmente marcas de luxo aí, né? Um COI bem interessante aí que possa se trabalhar. COI Fashion. COI Fashion. São empresas mundiais, né? Então, independente da oscilação de um país ou outro, elas sempre têm uma demanda mundial muito elevada, né? Esses COIs. E é um COI assim com a mesma regra que a gente falou, né? Se as 3 ações estiverem acima, no caso, né? Você ganha realmente o cupom de 7,5% a 9,5% por semestre, né? Então, Ralph Lauren, Apollo Ralph Lauren, empresa global de vestuário, que desenha, comercializa e distribui produtos que incluem roupas, acessórios, perfumes e imobiliários, né? Para ter uma ideia aí, né, o que a gente tem dentro dessa marca: Ralph Lauren, Purple Label, Ralph Lauren Collection, Black Label, para quem consome aí muitos produtos aí de whisky, né? Toda a questão Blue Label, tudo são marcas, e Clube Mônaco, receita composta por 50% atacado e 50% varejo, sendo 65% América do Norte e 35% internacional. Então a gente pega aí uma marca que não fica ligada ao Brasil, né, que está praticamente no mercado internacional. Richemont, né, é um dos maiores conglomerados de bens de luxos do mundo. Joalheria, 50% de receita. E relojoaria, 25% da receita. Né, possui um forte portfólio de marcas: Cartier, Officine Panerai, Van Cleef, Montblanc. Né? Então tem 44% da receita vindo da Europa, 16% das Américas, 13% do Japão e 27% da Ásia, né? De relógios. Agora tem toda a lógica dos smartwatches. Então tem um mercado muito potencial aí. E a Louis Vuitton, né? A holding francesa especializada em artigos de luxo,
né? Então, principais setores: vinhos destilados, moda e artigos de couro, perfumes e cosméticos, tudo isso aí, as famosas bolsas, né? Então, é um COI para quem quer ter exposição nos bens de luxo, acredita em cada vez mais que essas empresas tendem a se valorizar. E aí, se as 3 ações estiverem acima do preço inicial do fundo, que vai iniciar agora no final de junho, né, automaticamente, vamos fazer um exemplo aqui: se as 3 ações vão ter que sair a R$10, um exemplo, chegou lá que 6 meses a primeira leitura tiver R$10 R$10 ou para cima do preço de R$10, as 3 ações, liquida-se o fundo, o investidor aí leva em torno aí de 8,5% no semestre, né? Se 1 ou 2 ou 3 ações estiverem abaixo dos R$10, vai para a segunda leitura daqui a um ano. E aí, novamente, se as 3 estiverem acima, o investidor vai levar aí o 8,5 vezes 2, né? Em torno aí de 17 no período aí, % no ano, né? E aí, no terceiro ano, novamente ganha os 8,5 vezes 3. E se as 3 ações estiverem abaixo, novamente na quarta leitura, se as 3 estiverem acima, liquida-se o fundo, o investidor ganha 8,5 vezes 4. Né? É sempre bom salientar para o investidor o preço base que vai ser de referência quando fechou o COI. Isso. Então, se ele fechou a R$10, vamos dizer, tem 2 anos para as ações valorizarem mais que R$10 ou se manter estáveis. Estou fazendo uma comparação com a inflação mesmo. Só repondo a inflação no produto, a tendência é muito alta de fechar o COI e pagar cupom nesses 2 anos. Exatamente, vale, né, aquela parte do patrimônio para o investidor, perfil moderado, né, uma parte de 10, 15% do patrimônio, buscar na proteção do COI para tentar levar essa rentabilidade. Risco máximo, Felipe, qual o risco máximo dessa operação? Capital protegido, chegar lá nos 2 anos, você investiu R$50 mil nele, e aí no final do segundo ano lá, uma ação ou 2 ou 3 estiverem abaixo do preço da abertura do fundo, recebe os 50 mil de volta, capital investido nesse sentido. Risco máximo da operação no sentido aí, e emitido com a garantia do BNP Paribas, principal banco aí, é um dos patrocinadores do Roland Garros, né? Quem vê do tênis vai perguntar o que é o BNP Paribas, um dos maiores bancos franceses, mercado bilionário praticamente lá, desse sentido. Para quem gosta um pouco mais aí de consumo, bens de luxo, aí tem também Alibaba, Amazon, Under Armour, né? Então aí são três novamente aí um COI de setor de consumo que acredita aí numa alta da Alibaba aí, quem é que do famoso AliExpress, né, aí que muitos conhecem aí de compras no mercado chinês, né? Amazon aí, todo mundo falando, principalmente da Amazon ultimamente aí, Under Armour, né? São 3 empresas aí do setor de consumo online, principalmente, né, Ranieri? A Amazon cada vez mais forte lá nos Estados Unidos, até o próprio Buffett falando aí. A Amazon, ela transformou o comércio, o varejo, né? Exato. A gente tem uma empresa que está aí no mercado de internet desde o final dos anos 90. É uma empresa que tem experiência nesse mercado. Ela deu muito prejuízo no início, mas naquela quebradeira das .coms foi uma das que vingou, né? Que ficou no mercado. E hoje a Amazon dá lucro, né? As pessoas perguntavam no início, algumas empresas de internet, que elas funcionam, as ações sobem, mas a empresa não dá lucro. E a Amazon, como é uma empresa de varejo, ela dá muito lucro. Exato. Então, a tendência da Amazon é ela conquistar cada vez mais mercado e a ação subir. Exatamente. Então esses são os famosos COIs aí, cada vez mais a gente tem trazido. A XP, ela tem trazido, né, de uma maneira bem forte. Cada vez é uma maneira do investidor descobrir, né? Uns até dizem é o CDB inteligente, não dizem, né, que você consegue diversificar entre um ativo de renda fixa ligado a um título. E aí se faz COI que a gente quiser também, né? Então até para quem... Pode falar, né? Para quem quiser mais informações sobre investir no mercado internacional, a gente tem um texto, um artigo bem bacana lá no blog da Esperato Educação. Se eu não me engano, o nome do artigo é Investindo no Mercado Internacional como forma de alternativa de diversificar os investimentos. Né? A gente fala um pouquinho lá do histórico do mercado americano, da pujança do mercado americano. A gente pegar, por exemplo, uma só empresa de lá, a Apple, por exemplo, ela tem um valor de mercado dentro da Bolsa Americana que é equivalente a todos os ativos negociados na Bolsa Brasileira. Só uma empresa. Então lá a gente tem mais de 5 mil ativos sendo negociados diariamente na Bolsa, né? Então é um mercado que é forte, é um mercado que cresce sistematicamente.
E ali naquele texto a gente fala um pouquinho de como é que é o procedimento para o brasileiro investir lá. A gente não precisa ter necessariamente uma conta lá. O COI é um bom instrumento de acompanhar as altas dos ativos lá no exterior e investindo aqui, né, numa empresa brasileira através do mercado brasileiro. Isso aí, mais uma vez aí trazendo, pode falar. O mercado americano que ele tem uma característica diferente do nosso, por ele ter uma taxa de juro muito baixa, e sempre essa taxa se manteve ao longo das décadas baixa. O investidor lá, ele não investe num banco, num CDB, por exemplo. Exato. Que isso terá um retorno de 1% ao ano. Então ele prefere ir por risco, investir nas empresas. Isso fomenta toda a economia do mercado. Exato. Aqui no Brasil, uma empresa capital aberto, tu vê que é uma grande empresa. Lá todas as empresas praticamente abrem capital, procurando investidor. Porque é uma forma das empresas se financiarem, né? Elas vão até o mercado, abrem o capital de forma a permitir que consigam financiamento. Como o Ronaldo falou, o juro sendo baixo, então o investidor médio, investidor pequeno, inclusive, precisa de alguma forma investir em mercado de capitais para conseguir um rendimento decente, né? Por exemplo, quanto é que está pagando um bond lá no título de dívida do governo americano? Paga 0,5% por ano. Né? Vai pegar um título um pouco mais, como se fosse uma debênture, vai te pagar 2,5%, 3% no máximo. Então lá eles têm que buscar, né, o risco, por isso que se vê tanto assim os jovens, né, ali já saindo da high school, né, que estão indo para a universidade, e a ideia dele é montar uma empresa na garagem para ele abrir capital. Né? Então, até uma curiosidade, esses dias a gente estava conversando lá no escritório a respeito de um colégio no norte da Califórnia, que investiu eles investiram no aplicativo, como é que é? Snapchat, isso aí. E agora, na abertura de capital, eles ganharam uma bolada. Os estudantes do segundo grau, num clube ali dentro do colégio, deram essa dentro lá e ganharam bastante dinheiro, assim. Isso é um bastante para fazer um tema inteiro no programa, né? A maneira de gestão, às vezes, como as principais universidades, associações, né, escolas criam. Lá existe a ideia do fundo, né, cara? Cada um tem um fundo. Tem o fundo da universidade que investe em título. Aqui no Brasil a gente faz um orçamento para tentar cumprir, né? O orçamento deu quebra no orçamento, aumenta o imposto para cobrir o furo. Lá não, né? Existe a ideia do planejamento, montar reservas, um fundo de investimento de Harvard, né? E aí vai se investindo. Com os juros a gente monta o orçamento. Daí tem a ideia de diversificar em ações do McDonald's, ações da Coca, Snapchat. Então lá, por exemplo, um high school, né? Uma universidade, né? Uma escola ter o seu fundo ali, e aí busca ali 2-3% em diversificação na questão desses títulos. Então bem interessante. Muito bom papo, tá rendendo, muito legal aqui. Terceiro bloco a gente volta novamente aqui do estúdio com mais informações. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco aí, tá rendendo o papo, né? Que legal ver assim esse bate-pronto aqui ao vivo da economia, falando sobre mercado americano, trazendo, né, enriquecendo cada vez mais a Conexão Esperato para todo o Brasil. A gente fica muito feliz, porque o pessoal fala aí que o nosso programa aí é um bom nível de discussão, e aí uns poucos que se discute isso do programa em todo o Brasil, né? A gente ficou feliz, o pessoal comentando aí Conexão Esperato, que você pode ouvir na www.esperato.com.br, lá desde os primeiros podcasts até o último, trazendo informações pertinentes. Isso é muito bom, ver esse feedback do pessoal aí, que um programa importante para todo o Brasil. E volta no terceiro bloco, assim, comentando aqui sobre o sucesso, né, que foi, né, Ranieri, o Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, mais de 50 inscritos, né, a gente terminou o segundo bloco falando um pouquinho do caso curioso que aconteceu lá nos Estados Unidos, uma escola, né, de segundo grau, investido numa ação que valorizou bastante no IPO, né, uma empresa que valorizou bastante no IPO, Snapchat. E esse fato vem de uma cultura, né, uma cultura voltada para o mercado e de uma educação financeira que vem desde casa. Então a gente infelizmente não tem muito bem essa cultura, algumas famílias têm no Brasil, mas de forma geral não tem.
isso no Brasil. E uma das missões aí da Esperato Educação é contribuir para o avanço da cultura da educação financeira do país. Né? Exato. Posto isso, a gente organiza cursos presenciais e a gente tem uma escola online também de investimentos que traz alguns cursos ligados à área de educação financeira, de finanças pessoais até investimentos. Né? Então, na terça-feira passada, a gente organizou, até tem a propaganda da Esperato que está rolando aí no intervalo, fala desse curso ainda, a gente não tirou porque o curso está aberto, a gente vai fazer mais uma edição a partir de agosto, final de agosto, em setembro, a gente está definindo a data ainda, mas devido à grande procura e a gente lotou lá, não tinha mais espaço, e foi bem bacana, foram mais de 50 pessoas. Faltou classes na CISA, né, Ranieri? Quando foi organizar a sala, faltou classes. A gente ficou com medo, chegasse muita gente na hora do curso querendo fazer Isso, e nós não teríamos classe para colocar o pessoal. Bom, né? Isso que é grande o auditório da CISA, né? Houve uma procura grande nesse curso, dado o mote de educação financeira que a gente tem divulgado. Então a gente queria agradecer aqui o Felipe, que fez uma ótima explanação lá dos temas do curso. Queria agradecer também as empresas que optaram por levar os seus funcionários lá. A gente teve um pacote bem em conta, o preço foi bem camarada, para algumas empresas que levavam até 20 funcionários. Então a gente teve 3 empresas lá que estavam individuais. E lembrar para aquelas pessoas que não puderam participar, que queriam, que esqueceram, que ficaram na última hora e não deu para escrever, que a gente vai abrir. Devido a essa procura, a gente vai abrir agora no final de agosto e setembro. Logo a gente vai divulgar a data aqui nesse programa mesmo, daqui 2 semanas. E no nosso site, se quiser passar no escritório para conversar também, a gente está aberto. E essa intenção, como o Ranieri comentou ali, né? A gente sempre pensa como é que a gente pode mudar o país sempre para melhor. A gente tem que fazer o que a gente sabe fazer melhor, né? Trazer educação financeira. Então ficamos muito felizes com o feedback das próprias empresas, né? Investindo no seu funcionário lá para tentar. A gente sabe aí que cada vez mais pessoa com uma vida financeira saudável. A gente viu ali questão de juros simples, juros compostos, ferramentas aí de orçamento doméstico, como fazer um orçamento doméstico. Influencia esse índice que geralmente o Felipe fala no primeiro bloco, né? Que a gente faz a leitura do relatório Focus. As pessoas pensam, o que ele está falando, né? O que isso influencia na minha vida? Exato. Na verdade, influencia e muito, né? Por exemplo, a gente falou no primeiro bloco do IPCA, da inflação, quando a gente fala em inflação, quando o William Bonner, ali no Jornal Nacional, fala de inflação, o que isso significa? Quando ele fala de inflação, ele está falando do índice IPCA. Exato. O que é o índice IPCA? O índice IPCA é o índice de preço ao consumidor. E aí está um pouco do equívoco, da maneira como a gente comunica, da maneira como a gente estuda esse conceito de inflação. E ele é muito caro para o brasileiro, que já sofreu com a inflação. Então, a inflação, do jeito que a gente fala, nas nossas conversas, do jeito que a imprensa fala, o telespectador, enfim, é um jeito até que engana. Por exemplo, né, o índice de preço ao consumidor, ele fala da inflação que a gente chama de inflação de preços. Né? É quando o preço sobe. Mas é importante entender que o conceito por trás disso é um pouquinho diferente. O que é inflação? A inflação, na verdade, é uma consequência da desvalorização da moeda. Certo? Então, a moeda desvalorizando, como é que a moeda desvaloriza? Porque com a mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, com a mesma nota de R$100, eu vou no mercado e compro menos coisas. Isso. Né? Isso é a desvalorização, o dinheiro vale menos. Não é, e a consequência do dinheiro valer menos é que tu vai pedir mais dinheiro por aquele teu produto que tu tá vendendo. Exatamente. Tem que trabalhar mais e mais e mais para comprar a mesma coisa que você comprava antes. Exatamente. Então a consequência da inflação é a alta dos preços, mas ela começa muito antes. Hoje a gente tem uma alta de preços bem baixa, né? A gente está com uma inflação, entre aspas, assim, uma inflação baixa. O que isso significa? Isso significa que o dinheiro parou de desvalorizar. Na verdade, desvalorizou menos, desvalorizou menos. Desvalorizava 10% no ano, agora 3,8%. E agora me pergunta como é que o dinheiro desvaloriza? Como é que ele perde valor? Como qualquer produto no mercado. Né? Quando é a lei da oferta e da procura. Por exemplo, se eu tenho feijão no mercado, se deu uma safra de feijão boa, né, tem bastante feijão no mercado, o preço do feijão cai. Exatamente. Se tem pouco, se deu uma safra ruim de feijão, um problema do tempo, etc. Então, o preço do feijão sobe. E o dinheiro é a mesma coisa. Quando há um estoque de dinheiro, estoque de poupança alto na economia,
o dinheiro, quando existe muita moeda sendo emitida pelo governo, pelo Banco Central, pelos bancos, etc e tal, o valor daquilo lá, daquele produto, do dinheiro, diminui, então a gente tem uma desvalorização, então, consequentemente, a gente vai ter lá na frente uma inflação de preços. Exatamente. Né? Então, quando o dinheiro fica mais escasso, ele vale mais. Né? Então, como é que tem mais dinheiro na economia? Tem algumas maneiras de criar dinheiro, né? Que a gente chama de imprimir dinheiro, que o governo pode ir lá, através de emissão de títulos de dívida, dos bancos, aumentar o compulsório. Fechar o orçamento, né? Exato, aí tem várias maneiras de controles de aumento de dinheiro, que muitas vezes, no passado, os governos imprimiam dinheiro para pagar as próprias dívidas, e isso causava hiperinflação e complicava a vida do... E um próprio orçamento que não a gente não consegue, por exemplo, fechar um orçamento de um país ou não, né? É natural depois que se aumenta impostos, né? Exato. Isso aí, querendo ou não, passa-se, né, para o consumidor final, por exemplo, a gasolina, né? A gasolina hoje no patamar de quase 56%, né? Só em tributos, no sentido. Então, novamente, se faltar dinheiro para alguma no orçamento, né? Tem que emitir mais imposto. Isso. Quando vê, tá aí pagando 5, 6 reais a gasolina. Por né? isso que a gente comenta algumas vezes aqui a respeito da austeridade que tem que ter os governos, por que os governos não podem gastar mais do que arrecado, porque sobra para o cidadão, sobra para o homem comum. A gente vai pagar em impostos, como o Felipe falou, ou vai pagar na inflação, através da emissão de moeda do governo federal. Então a gente tem que ter a noção de que esses índices que o Felipe comenta aqui no primeiro bloco, através da leitura do relatório Focus, eles importam e sim muito na nossa vida. Com certeza, com certeza. E até a gente falou do investidor em imóveis, né? A gente falou do investidor em imóveis, vai ter um real, antes tinha um reajuste de 10,8, agora 3,8. Para quem loca imóveis também vai ter um reajuste menor que o ano passado. Então tudo, o funcionário, né, que tem ali ligado ao salário mínimo do aposentado, ele é ligado à inflação, né? Por que põe IPCA lá? Porque realmente para ele ter pelo menos o poder de compra garantido. É importante dizer, né, que a inflação ela é pessoal de cada um, né? O certo, na verdade, é você fazer a sua própria inflação, né? Existe gente que faz, né? Calcula. Vamos dizer, o cara não come feijão e o feijão subiu 20%. A inflação dele é diferente. Porque o próprio IPCA é uma cesta de produtos, né? Exatamente. O IPCA é uma cesta de produtos criados pelo IBGE lá, aquele... pesos, etc e tal, mas a gente tem o seu próprio IPCA, né? Exatamente. Consumidor pessoal, assim, tu faz a tua cesta de produtos, como é que ela tá? Subiu ou não subiu? Exatamente. Então esse é um dos exemplos que a gente trabalha bastante no curso lá. Isso. Mais uma vez agradecer, né, a todos presentes lá, foi um sucesso, a gente ficou muito feliz, as pessoas investindo na educação financeira, 2 noites chuvosas ali, né? Então tudo isso aí mostrou aí a grandeza que o pessoal tem buscado cada vez mais educação financeira, dicas de cartão de crédito, cartão de crédito, empréstimos, plano de juro composto, tudo isso a gente viu lá. Ok, pessoal? Mais uma vez aí, agradecer a audiência de todos. Obrigado, Ranieri, Ronaldo, Eliseu Mânica Júnior hoje. Semana que vem ele prometeu que vai estar conosco aí, falando aí sobre debêntures incentivados. Vamos falar sobre os principais investimentos do mercado financeiro com juro menor. Daqui 2 semanas a gente volta numa quinta-feira. E aí, um grande abraço a todos e até lá.